Quem é o Laércio Souto Maior? Olha, o Laércio é um pernambucano que nasceu na cidade de Caruaru, né? E sempre foi, faz muito tempo que eu vim aqui para o sul, mas sempre foi a mais importante cidade do interior de Pernambuco. Era o Recife, onde eu estudei. Eu fiz o curso secundário em Caruaru, no Colégio Diocesano de Caruaru, e iniciei o curso clássico, que hoje não existe mais, vocês nem sabem disso, né? Não existe mais curso clássico, que seria equivalente, ela que é professora, ensino, seria equivalente ao que o curso clássico? Ao científico, né? Ao ensino médio. Ensino médio. Ensino médio. E aí eu estudei no ginásio pernambucano, que é o ginásio onde estudavam os governadores de Pernambuco, né? Minha família já estava na fase, em termos financeiros, de decadência, né? Que meu pai já tinha perdido as propriedades dele e tal, tal, tal. Mas eu ainda iniciei o curso clássico lá nesse colégio famoso lá de Pernambuco, ginásio pernambucano, que fica ali na Rua da Aurora, ao lado da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, né? E aí, depois eu vim aqui para o Sul, né? E me formei advogado na Universidade Estadual de Maringá, né? Fiz o curso de Direito e fiz o pós-graduação em História do Brasil na Universidade Tuiuti do Paraná, que é aqui em Curitiba também, né? Como jornalista, não tinha o curso de jornalista, que eu teria tanta vontade de ter feito esse curso, porque eu sou jornalista, né? Mas então eu fui enquadrado aqui pelo Ministério do Trabalho nessa lei, né? Decreto-Lei 97269 e Decreto-Lei 83284/79. Então, os mesmos direitos que vocês terão, né? Vocês são formandos de jornalismo, isso aqui também me dá esse direito. E eu tenho o maior orgulho de... Eu falo mais que eu sou jornalista do que advogado, porque eu advoguei cerca de 6 anos em Maringá, no quinto andar do edifício Atalaia, onde eu tinha meu escritório de advocacia. Eu fui discípulo na área de direito do doutor Edésio Passos, que, na minha opinião, era o mais importante advogado trabalhista do Paraná. Ele foi falecido recentemente, né? Grande advogado, eu fui o discípulo dele, né? Então, só uma coisa que eu não fui. Ele foi fundador do PT aqui do Paraná, Partido dos Trabalhadores. Eu falo essas coisas, o pessoal, os mais jovens do PT não sabem. Eu falo, ó, o PT foi fundado na casa do Edésio, na casa dele. Não era partido poderoso como é hoje, né? Estava iniciando, né? Aí eles mandaram a Executiva Nacional, mandou o José Ibrahim, que era um grande líder sindical de Osasco, que tinha comandado a greve de Osasco, e ele veio prestigiar a posse aqui da primeira executiva do PT do Paraná. Eu não me filiei, mas no livro de ata lá, de fundação do partido, está a minha assinatura lá, e de mais um outro colega cearense, né, que veio comigo de Maringá também. Então está lá no livro de ata, mas eu não sou filiado. Aí o Edésio, que eu sou grande amigo, até o falecimento dele, ele, tempos em tempos, quando eu ia visitá-lo, né, o último cargo de função dele foi de diretor da Itaipu, diretor administrativo da Itaipu, ali na rua Comendador Araújo, né? Ali na Comendador Araújo, foi a última vez. Todas as vezes que eu ia visitar o doutor Edésio, ele dizia, é você mesmo que eu estou te esperando, vem cá, pode vir. Ele é muito, ao contrário da professora Zélia, que é a esposa dele, né? Que é a mãe do André Passos, né?
que era assim, uma cara bem sisuda, assim e tal, uma bela figura, mas o Edésio não, era bem-humorado. O Edésio estava rindo o tempo todo, né? Muito bem-humorado, né? Ele dizia, chega aqui. Aí eu já sabia, ele abria a gaveta do birô dele, né? Olha aqui tua ficha do PT para você se filiar. Isso, rapaz, anos e anos ele fazia isso. Anos e eu falo, mas Edésio, eu sou comunista, rapaz. Eu falei, eu sou comunista, que negócio é esse? Você quer que eu me filie no PT? Não, não sou PT, não, eu sou comuna mesmo. Ele caía na risada, né? E por que jornalismo? Olha, isso aí eu acho que é vocação, né? Porque desde do curso primário, ginasial, secundário, tudinho, eu sempre gostei muito de escrever, né? E ler muito, né? E eu acompanhei muito a trajetória dos grandes jornalistas brasileiros, né? A revista, não é da época de você, a revista Cruzeiro, né? Que era a grande revista nacional, né? Da época. Né? O equivalente seria a Veja, a revista Veja, né? Só que é formato grande, né? E depois tem a Manchete, Fatos e Fotos. Não tinha Fatos e Fotos? Acho que tinha. Que um colega meu, rapaz, tem até ele na foto, né? Foi preso pelo CNMAR, que era um organismo de repressão da ditadura violentíssimo, né? E eu quase que... Eu fui preso 3 vezes da época da ditadura, né? Quase que eu ia ser preso mais uma vez, porque esse meu colega, que saiu na página, minha primeira foto assim na revista Fatos e Fotos, acho que é Fatos e Fotos, ele falou, eu vou passar... Ele trabalhava no jornal Política com K, não sei se você já ouviu falar desse jornal. Política com K. Era o jornalista Sebastião Neri, que foi o famoso Sebastião Neri. E tinha mais outro famoso lá, rapaz, que foi os fundadores e diretores e tal. E o Calegari trabalhou nesse jornal. Ele era o diagramador, e segundo o Sebastião Neri, ele considerava o Calegari o melhor diagramador do Brasil da época. E era um jovem aí de Mandaguaçu, perto de Maringá, um jovem brilhante, né? E que na trajetória dele como jornalista no Rio de Janeiro, terminou como diretor de redação do Jornal do Comércio, que é o jornal dos empresários do Rio de Janeiro. Como é o valor econômico em São Paulo. E não era Gazeta, aqui tinha um jornal dos empresários. Como? Indústria e Comércio. Indústria e Comércio, é. Aí eu fui, ele falou, eu vou visitar meu tio, tal, vem aqui e tal. E ele já estava sendo vigiado pelo CENIMAR, que é o Centro de Repressão da Marinha, porque tem o DOI-CODE do Exército, né? O CENIMAR era da Marinha. Tinha da Aeronáutica, que eu estou esquecendo agora o nome. E aí, logo após essa minha visita em São Paulo, ele disse, Laércio, depois que ele pôde contar, saiu, os caras estavam filmando, quando eu estava na rodoviária de Maringá, ele contando para mim, que você chegou, que a gente se cumprimentou tudinho, eles estavam filmando, o CNMA estava filmando, né? Na época da ditadura, né? E quem é esse, ele falando para os Calegari, quem é esse camarada, né? Comigo, né? Ele disse, não, é um amigo lá do interior, tal. Isso não tem nada a ver com política. Eu era o cara que tinha feito a cabeça dele politicamente, né? No bom sentido. Ele falou, não, isso não tem nada com política, lá do interior do Paraná, tal. E convenceu os oficiais do CNMAR
Ele falou, rapaz, tu escapasse fedendo, né? O que eu quero falar é que apareceu essa captura da Marinha, desse grupamento, não sei se era o MR8, o primeiro MR8, né? Apareceu na capa toda, os prisioneiros do MR8 e esse meu amigo, Calegari, que era um loirinho lá de Mandaguaçu, ele apareceu, ele disse, rapaz, eu nunca apanhei tanto na vida. Rapaz, me bateram de tudo quanto eu fui pensar que ia morrer, ele contando, né? Mas terminou como diretor de redação do Jornal dos Empresários, um perigoso comunista. O Brasil é assim, né? Perigoso comunista da juventude, diretor de redação do Jornal dos Empresários do Rio de Janeiro. Não é interessante isso, né? Então, aí eu sempre tive muita ligação com a imprensa. Eu devo ter jornais. É porque minha biblioteca, no dia que vocês forem lá em casa, vocês vão ver. Minha biblioteca é a coisa mais bagunçada que pode existir no mundo, né? Ela briga comigo, mas você tem que convidar uma pessoa para vir aqui, para colocar ordem, coisa e tal. Porque quando eu quero isso aqui, rapaz, me deu um trabalho danado para achar, porque eu não achei nem 10%. Estava tudo misturado lá, né? Então, eu sempre tive, por exemplo, jornais. Primeiro número do jornal tal, eu pegava e guardava na minha, que eu chamo de minha biblioteca perigosa, né? Porque tem tudo que você imaginar tem nessa biblioteca, tudo. Inclusive esse livro, Jesus Cristo, o maior dos anarquistas. Olha o título. Já ouviu falar desse livro? Jesus Cristo, o maior dos anarquistas. Esse livro foi escrito pelo pastor Aníbal Vaz de Melo, mineiro, era um pastor, né? E ele tentava provar nesse livro, Jesus Cristo, o maior dos anarquistas, que o Jesus Cristo era anarquista, era comunista, anarquista. Tal. Esse livro, evidentemente, não existe, caríssimo. Quando eu comprei, há uns anos atrás, olha, repara bem, eram uns 200 ou 300 reais esse exemplar. Avalie hoje, né? Ele foi editado em 1946. Ó, daqui a pouco faz 100 anos, né? Nunca mais fizeram uma edição nova? Não tem. Não tem, rapaz. Mas na minha biblioteca perigosa tem. Tem. É. Então, tem tanta coisa interessante, rapaz. Eu tenho o primeiro exemplar editado na clandestinidade de uma revista de documentos do PCBR. Não PCBR do Jones Manuel agora, esse rapaz agora que está na mídia aí como possível candidato, tal. Bem, ele com a turma dele, refundaram o PCBR. Mas esse PCBR, que eu participei, porque quando eu fui preso a primeira vez, eu era filiado no PCBR, né? Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. E os meus comandantes eram o Jacó Gorender, professor Jacó Gorender, o mais famoso jornalista baiano, Mário Alves, herói do povo brasileiro, um grande cara, rapaz, que fundou esse jornal, essa organização, e o Apolônio de Carvalho, que foi o fundador, que tem a ficha número 1 do PT, fundação do PT, depois de Javelão, né? O Apolônio de Carvalho, que foi coronel do Exército de Libertação da França na Segunda Guerra Mundial e foi oficial também, comandante das Brigadas Internacionais. Olha que cara, rapaz. Se você tivesse um contato com ele, você dizia, puxa, esse cara foi coronel do Exército Francês, da resistência francesa contra os nazistas.
e da resistência contra o regime Franco na Espanha. E ele, muito simpático, o tempo todo rindo, né? Conversando e rindo, contando história e tal. E era um baita do militar, do guerrilheiro, do político. Ele foi um desses fundadores do PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, desse primeiro PCBR, né? Então, eu era muito amigo do Maza, Luiz Geraldo Maza, né? Esse aí vocês conhecem. Infelizmente faleceu também há pouco tempo, que era uma figura... É isso que eu ia te perguntar, desculpa atrapalhar, mas quem são as pessoas que te inspiraram no jornalismo? Ó, quem poderia falar, rapaz? Isso é uma boa pergunta, né? Olha, muita gente, às vezes quando eu falo isso, o pessoal de esquerda, meus amigos, mas rapaz, tu és doido. Por exemplo, o jornalista Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, quando ele morreu, era ele já estava tentando se redimir, ajudou a formar a frente ampla contra a ditadura, né? Mas ele passou um período grande como um feroz jornalista anticomunista, a favor de regime forte, de reprimir. Só que ele tinha sido, na juventude, não sei se você sabe desse fato, ele era a maior liderança jovem da juventude da época, estudantil, e ele foi quem leu o discurso criando a Aliança Libertadora Nacional. Porque tem a Aliança Libertadora Nacional do Carlos Marighella, né? Eu acho que é a ALN, que era uma frente de esquerda, criada na época da ditadura, com a finalidade de derrubar a ditadura, né? Aqui no Paraná, o Maza, Luiz Geraldo Maza, era uma figura fantástica, né? Como jornalista, uma figura muito respeitada, escrevia muito bem, né? E extraordinariamente bem. E também me lembrei agora, o primeiro artigo que saiu que eu escrevi aqui, saiu aqui em Curitiba, foi o jornalista Fábio Campana. Aliás, esse livro meu, Luiz Carlos Prestes na Poesia, primeira edição é editado pela Travessa dos Editores, que é editora do Fábio Campana, né? Mas deixa eu ver se eu me lembro mais, rapaz, de jornalistas. O próprio Nilson Monteiro é grande jornalista, né? Escritor, poeta. Ele como é que foi, rapaz? Ele trabalhava no jornal aqui, não sei se não era o Valor Econômico, antes do Valor Econômico não tinha um jornal de São Paulo ligado aos empresários, rapaz. Gazeta Mercantil. Ele foi o diretor aqui, daqui no Paraná, da Gazeta Mercantil. E tempo em tempo eu ia lá visitar ele e tal, e conversar e tal. E ele foi um dos que me incentivou muito a escrever em jornal. Tal. Eu já tinha, de vez em quando, colaborado. Por exemplo, a primeira coluna sindical da história da imprensa de Maringá foi eu procurei tanto hoje na minha biblioteca perigosa e não achei, rapaz, na bagunça lá. Eu tenho toda a coleção desses artigos que eu escrevi, né? A coluna sindical de Maringá, primeira da história, em plena ditadura feroz. E precisa ver os artigos que eu escrevi. Então, o pessoal, mas rapaz, tu não foi preso não? Eu fui preso 3 vezes, mas nessa época não. Porque eu acho que Maringá, apesar de ser a terceira maior cidade do interior do estado, não era uma cidade grande, não era uma capital, não era uma Londrina, que é
bem maior do que Maringá, né? Era importante e é importante até hoje, né? Mas eu não teve problema como é que se diz? Pode falar o que quiser. Palavrão, citar a pessoa. Como? Pode falar o que você quiser. Sim, sim. Então não teve problema, rapaz. Então, eu estava falando, tô confundindo. Eu estava falando do Nilson Monteiro, não foi? Do Nilson Monteiro. Isso. Nilson Monteiro, isso mesmo. Aí eu fiz. Essas coisas eu tinha que ter trazido para vocês aqui, rapaz. Eu escrevi o primeiro artigo que saiu no maior jornal do interior do Brasil da época, o jornal Panorama. Não sei se você já ouviu falar desse jornal. Jornal Panorama. A linha de esquerda da Veja daquela época, nessas prísicas eras, né, foi toda admitida, rapaz. Todos os jornalistas mais famosos do Brasil da época, que trabalhavam na revista Veja, foi demitido. O governador Paulo Pimentel, era o governador da época, fundou esse jornal, o jornal Panorama, né? A sede era em Londrina, baita no jornal, rapaz, é um negócio. Primeira vez que eu entrei no jornal Panorama, eu falei, ele fez nos moldes eu acredito que ele fez nos moldes que ele tinha visitado aqueles grandes jornais lá dos Estados Unidos, sei lá. Era um negócio fantástico, né? Esse jornal Panorama. E o meu primeiro artigo, assim, que saiu no jornal de peso, como esse jornal Panorama, saiu inclusive com uma ilustração do Cláudio Cambé, que você já deve ter ouvido falar também, né? Cláudio Cambé, grande pintor, fantástico. E essa ilustração foi quase meia página do jornal, rapaz. Baita de uma lindo o trabalho do Cláudio Cambé, né? E então daí para frente eu me entusiasmei, né? Saiu uma matéria saiu em três matéria grande, né? Saiu em 3 números seguidos do jornal, essa matéria. Aí daí para frente, né? Como é que foi essa história aí de ser demitido pelos governadores? Pois é, rapaz. Você veja, eu era redator, não, era um articulista do jornal, já não era mais redator-chefe. Então eu escrevia artigos será que na época que eu era redator-chefe, rapaz? Enfim, o professor Dalmo Dallari, da Arquidiocese de São Paulo, era o assessor principal do Dom Evaristo Arnes. E era um democrata de mão cheia, corajoso demais, e era proibido de se falar o nome dele, preste atenção, na época da ditadura braba mesmo, né? Não podia falar não podia falar no nome dele, nem podia falar no nome transcrever entrevistas ou artigos dele. Eu fiquei sabendo, não, era no tempo que eu era redator-chefe do Diário, eu fiquei sabendo que ele ia fazer uma conferência na Faculdade de Direito de Umuarama. E a gente tinha sucursal lá em Umuarama, o Diário. O Diário era o terceiro maior jornal do estado, tinha sucursal em Umuarama, Campo Mourão, Cascavel. Nas grandes cidades do estado tinha o pessoal do Diário. Aí eu falei, ó, vá nessa palestra, grava tudo. Ipsilito, do começo ao fim. O rapaz, esqueci o nome do rapaz agora. Ele foi e gravou. Não foi sim, foi Ei, cabeça de velho, né? Esqueci. Bom, aí ele foi e mandou para mim.
e eu coloquei em página espelho, rapaz, na íntegra, a entrevista do Dalmo Dallari, chamada de capa. Puta merda. Aí, não, por incrível que pareça, eu não teve represália. Assim, mas apareceu, no dia subsequente, 2 deputados federais na minha mesa de chefe de redator, né, de chefe de redação. O deputado Tadeu França, do PDT, deputado federal. Não. Desculpa. Euclides Scalco, doutor Euclides Scalco, um grande político, que tornei amigo dele até o falecimento dele, um grande, extraordinário político paranaense, que não era de esquerda, era um social-democrata, do partido do Fernando Henrique Cardoso, o doutor Euclides Scalco e o deputado federal Renato Bernardes, era do PDC. Na época não tinha mais PDC, eu acho que era do MDB já, o primeiro MDB. Eles falaram, o doutor Euclides Scalco falou para mim, Laércio, eu não acredito que vocês fizeram isso. Nenhum jornal do Brasil tem autorização, eles deixam sair uma letra sobre as conferências do Dalmo Dallari. Você colocou uma conferência inteira em página de espelho, tá louco. Aí ele pediu, ele levou, se eu não me engano, mais de 100 exemplares do jornal, os 2 deputados, né, para distribuir 100 ou 200 jornais. Que eles ficaram impactados. Como é que um jornal do interior do Brasil, né, Diário Norte do Paraná, teve aquela coragem de editar a conferência do professor Dalmo Dallari. E nós fizemos isso. Outra vez, eu, na manchete, essa foi... Aí sim, aí pediram a minha cabeça, o governador. Como é o nome dele, falecido, do espanhol, né? Como é? Jaime Caner Júnior. Ele estava com a comitiva dele, se eu não me engano, em Campo Mourão, visitando. Não, estava em Campo... E aí veio de Campo Mourão, veio para Maringá. E saiu na capa, né, 3 manchetes. Uma das manchetes era Arena, que era o partido da ditadura. 2 pontos. Não, era quem foi o senador que faz. Era um senador da oposição. E nem era da oposição. Era do lado do governo, mas era liberal, era daqui do Paraná, uma figura, também esqueci, rapaz. Coisa que hoje em dia, né, é a coisa mais comum. Na época da ditadura, você falar que o partido da ditadura é um partido contra o povo, a gente colocou em manchete assim, ó, pá. Aí o governador Jaime Caner chegou em Maringá, né? Chegou em Maringá e um dos áulicos dele foi, ele, em vez de pegar o rapaz, o cara que fui levar, ele, em vez de pegar, ele não teve a paixão de ver, o jornal estava dobrado, ele, em vez de ver as várias manchetes, ele só vê uma, né? Como é que é? Jaime Caner ovacionado em Maringá. Foi isso, por isso que ele foi correndo para mostrar o governador. Jaime Caner ovacionado em Maringá. Mas logo a outra era Arena, partido contra o povo. Rapaz, disse que o cara entregou, o governador Jaime Caner leu, deu aquele sorriso quando viu o Jaime Caner ovacionado em Maringá. Quando ele viu a Arena do partido dele contra o povo, quando que ele fez assim, rapaz. Isso que me contaram, né? Jogou o jornal assim. Esse Pasquim, esse
jogou assim, tal. Aí ele disse, como é que foi, meu Deus? Ele, aí partiu para cima de um jornalista famoso, veterano de Maringá, rapaz, pensando que era eu, né? Falou, esse camarada é... Aí o deputado Santos Filho, é um deputado federal daqui, da Arena, né, que estava na comitiva dele, disse, não, governador, esse aí não é o Ressoto Maior, não. Esse aí é o Lenin Schmidt. Lenin, olha o nome do rapaz, o jornalista, Lenin Schmidt, não é o Laércio, não. Que ele foi para cima para... Que ele é sanguíneo, né? O governador Jaime Caneiro, um cara espanhol, né? Parece. Foi para cima o deputado falou, não é o Laércio, não, isso aí é o Lenin Schmidt. Aí o governador parou. Mas na mesma semana me mandaram embora. Né? Estou falando do Jaime Caneiro, né? É. Bom, eu comecei a... Não, mas teve até, estou lembrando assim, depois eu vou lembrando. Teve uma grande manifestação, esse foi o último governador, foi o último, grande manifestação dos professores do Paraná que cercaram o palácio aqui. Não teve antigamente, vocês eram novos, não pegaram isso não. Mais de 10 mil professores cercaram o Palácio Iguaçu, aquele horror e tal. E eu fiz um artigo, eu vou arrumar esses artigos para vocês, eu fiz um artigo feroz mesmo, né? Metendo pau no governo, né? Contando o que tinha ocorrido, né? E eu fiquei sabendo, não, o próprio Frank Silva, que está até ele aqui, dono do diário, mandou chamar na sala dele, falou, Laércio, ele é muito bem-humorado, o Frank, sabe? Falou, Laércio, eu gosto muito de você, mas eu gosto mais do meu jornal. Ele era uma figurada. Eu gosto muito de você, mas eu gosto mais do meu jornal. Rapaz, o governador pediu a sua cabeça, eu vou ter que te demitir. Eu falei, claro, Frank, né? Claro, Frank, lógico que você tem que me demitir. Porque esse jornal do interior dependia muito de recursos, naquela época do Banestado, esse pessoal. Então ele dependia dos governadores, né? O governador fazia um pedido para tirar um simples jornalista, ele não ia atender. Claro que ia atender. Mas ele teve a paixão e bem-humorado, eu gosto muito de você, mas eu gosto mais do meu jornal. E me mandou embora. E o Paulo Pimentel foi um pedido que ele fez a um grande jornalista, foi no Jornal Panorama que me mandaram embora. Ele mandou, como é que foi? Paulo Pimentel. Isso aí não foi direto, foi através do prefeito, ele fez um pedido ao prefeito. Não. Eu comecei uma campanha violenta, dando cobertura a 3 vereadores de Maringá de oposição. Só tinha 3. Para valer. Tudo que as barbaridades cometidas na prefeitura, desse prefeito, que é o pai do Ricardo Barros, né, o atual deputado federal, e o atual prefeito Silvio Barros II, né, que é o atual prefeito, o pai dele é Silvio Barros. Né, e ele, com todas as denúncias de alguma irregularidade na prefeitura, que os vereadores na Câmara discursavam e faziam, eu abria a página dos jornais e dava o maior destaque àquilo ali. E o Silvio Barros, pai, não o atual, né? Ele aguentou, eu acho que várias dessas matérias que eu soltei. Mas a última, não me lembro qual, ele não aguentou e pediu,
numa festa de aniversário de Maringá, isso é a versão que me contaram. Ele pediu para o governador Paulo Pimentel para me mandar embora, do jornal Panorama. Quem me deu a notícia foi muito engraçado. Era outro grande amigo meu também, né? Que era o redator-chefe do Panorama. Mandou me chamar em Maringá, eu era da sucursal de Maringá. Mandou me chamar em Maringá, eu fui. Era o Délio César, não era o Délio César? Délio César, um nome que é um ícone na imprensa de Londrina. Muito amigo do Nilson, do pessoal todo. Né? E aí eu fui, cheguei lá, ele já me atendeu direto. Aí quando eu entrei na sala do redator-chefe, do Délio César, estava o deputado federal Hélio Duque, que era muito amigo dele, e muito meu amigo também. Aí o Hélio, não sei se vocês conheceram ele, que também foi um dos principais assessores do governador Álvaro Dias, ele lá fez aquela festa, ele era um baiano muito alegre, muito falante, coisa e tal, e economista, mas de uma cultura imensa. Muito meu amigo, ele falou, lá fez aquela festa, tudo e tal. E ele não sabia por que eu estava ali, né? Aí o Délio, que era muito amigo dele, não, fica aí, pô. Ele falou, Laércio, eu aguentei várias das suas matérias, matérias que você mandava, eu ia, né? Eu ia soltando tudo, mas agora foi um pedido do governador, não tem jeito, rapaz, para te segurar. Aí o deputado Hélio Duque, que estava presente, ouvindo, falou assim, não tem nada não, Lécio, você sai do Panorama e vão lá para a Folha de Londrina, que era na mesma cidade, né, Folha de Londrina. Aí saímos lá, entrei no carro do deputado e fomos lá para a Folha de Londrina. E tinha um redator-chefe, chamava, o apelido dele era Jotinha, que era amicíssimo do deputado, porque o deputado era deputado federal de Londrina, o Hélio Duque, né? Aí falou, aí contou rapidinho a história, aí o Jotinha, não, já está contratado, já está contratado. Aí eu fiquei um mês na Folha de Londrina, responsável pela sucursal de Maringá, um mês. Com um mês o exército foi lá e pá, pegou, me prendeu. Quer dizer, eu trabalhei na Folha de Londrina um mês, exatamente 30 dias. Aí veio, aí eu já estava envolvido, e aí é por causa de outras coisas, não foi por causa do jornal, né? Aí o exército me prendeu, aí eu não deixei de ser jornalista da Folha de Londrina, que me honrava muito de ser jornalista da Folha de Londrina, que é um grande jornal do Paraná, né? Laércio, eu ia te perguntar exatamente isso. Você consegue mostrar pra gente um pouquinho, narrar um pouco a sua trajetória dentro do jornalismo, assim, os veículos que você passou, as funções que você exerceu, desde o início até... Você me dá licença aqui? Sim. Por isso que eu achei interessante aqui. Eu vou tirar, porque sou míope, rapaz, tem que tirar os óculos. Então, eu fui correspondente dos jornais Folha de Londrina e Panorama na cidade de Maringá. Né? Fui redator-chefe do Diário do Norte do Paraná e Folha de Maringá, esses dois jornais de Maringá. Foi editor dos jornais Opção, Suplemento Cultural do Diário do Norte do Paraná, do Brado Universitário, órgão oficial do Diretório Acadêmico Nelson Hungria da Universidade Estadual de Maringá, do OAB Jornal, órgão oficial da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Maringá. E atualmente eu era colaborador, nesse texto aqui, né, dos jornais. Atualmente não, fui colaborador dos jornais Correio de Notícias, de Curitiba, que era um jornal importante, rapaz, é pena que não durou muito. Diário do Norte do Paraná, o Jornal de Maringá e a revista Pois é da cidade de Maringá.
nesse jornal de Correio de Notícia, eu escrevi um artigo, está lá na minha biblioteca, tem que achar, que eu acho que foi o primeiro artigo, isso aí eu falo com convicção, primeiro artigo que se escreveu no Brasil defendendo os guerrilheiros da Frente de Libertação Nacional do Timor-Leste. O Timor-Leste, não sei se você está lembrado, é um país de língua portuguesa, o único país na Ásia de língua portuguesa, uma ilha, né, na língua portuguesa, e tinha uma guerrilha feroz porque a Indonésia ocupou militarmente, a ditadura indonésia ocupou militarmente o Timor-Leste, que já tinha conquistado a independência de Portugal. E aí eu fiz um artigo, rapaz, mandando bala mesmo. E o Cícero Catani, que era o dono do jornal Correio de Notícias, se eu não me engano, era ele o dono do jornal Correio de Notícias, falou, não, vamos colocar lá. E inseri esse artigo meu no jornal, né, sobre o Timor-Leste. O segundo artigo, eu acho que criamos também um comitê de solidariedade ao povo do Timor-Leste, ao mesmo tempo que saiu esse artigo. Eu era diretor da Universidade Popular do Trabalho, nós criamos lá, né, a embaixadora, ou consuleza de Portugal, Paraná, Santa Catarina, esteve presente, prestigiou. Um padre que era assessor direto do Frei Beto, o famoso Frei Beto, esteve presente também, líder estudantil, mais ligado à Igreja Católica de esquerda, nesse dia lá na UPT, na Universidade Popular do Trabalho, nessa fundação desse Comitê Solidário. O segundo do Brasil foi em São Paulo, mas o primeiro foi aqui no Paraná. Isso é uma história interessante da Universidade Popular do Trabalho, que é onde a gente fez coisa um projeto que eu idealizei, criei e comandei, passando por 2 governadores. Foi no governo Álvaro Dias e depois no governo Requião. Aí eu fui depois para ser secretário de planejamento lá em Assis Chateaubriand, município do interior. Que a coisa engraçada é que o Requião, ele tinha que autorizar para eu ir para ser o secretário lá da prefeitura de Assis Chateaubriand. E aí quando eu entrei no gabinete dele, eu fui com um grande amigo dele, esqueci agora o nome, puxa vida. Quando eu entrei no gabinete dele, estava o Aníbal Cury, que é o pai desse rapaz que quer ser governador, né, que é presidente da Assembleia, pai do Alexandre Cury, bem gordão, era o presidente da Assembleia. Estava lá com... Não, rapaz, eu cheguei, estava conversando com o governador, ele perguntando por que é que eu queria sair de diretor da Universidade Popular do Trabalho na capital do estado para ir ser secretário de planejamento do município pequenininho do interior lá, que hoje é um município importante, né, de Medianeira. Aí eu falei, não, é porque eu nunca fui secretário assim, municipal, é uma experiência nova. Eu já tá mais de 3 anos que eu estou aqui na Universidade Popular, governador. Então eu vou lá. E como ele era o prefeito, aliás, o prefeito era do partido do Requião, ele liberou. Antes, o Rubens Bueno, que foi prefeito de Campo Mourão e foi deputado federal, que você já ouviu falar muito do Rubens Bueno, tinha me pedido, quando ele assumiu a prefeitura de Campo Mourão, ele tinha me pedido para eu ir também ser assessor dele, secretário da prefeitura de Campo Mourão. Aí o Requião indeferiu. Por quê? Porque ele é brigado com o Rubens Bueno, até hoje, o Requião e o Rubens Bueno. Ah, não, para o Rubens ele me indeferiu. Mas para o Luiz Amaral, que era o prefeito de Medianeira, de Assis Chateaubriand, eu falei Medianeira, Assis Chateaubriand,
ele deferiu. Aí eu fiquei lá 5 anos, rapaz, no interior. Mas eu estava sempre aqui porque o prefeito foi, durante 4 anos, o Luiz Amaral foi presidente da Associação dos municípios do estado do Paraná, a sede aqui na Praça Osório. Então ele tinha, como presidente, tinha que estar constantemente aí, e quando ele vinha, eu tinha que estar junto, porque eu era o principal assessor dele, né? Do prefeito Luiz Amaral. É o seguinte, quem me contou foi o governador Zé Richa, ela estava presente. Eu falei, vamos lá no escritório, era na Avenida República, ele já não era mais governador, fazia 1 mês que ele tinha saído. Aí eu falei, bom, como faz 1 mês, ele deve estar assim de governador, né? De gente e tal. Você veja o que é o poder. Vou contar isso agora para vocês, veja o que é o poder. 1 mês antes, ele não podia nem se mexer de tanta gente, porque ele era governador. 1 mês depois, eu cheguei lá, eu olhei assim, não tinha ninguém, assim, tal, na sala de recepção. Ninguém, rapaz. Aí chegou uma senhora que foi secretária dele desde a prefeitura, quando ele foi prefeito de Londrina. Estou falando do velho Richa, Zé Richa. Aí ele falou, pô, não, eu telefonei para o governador Zé Richa, ele está me aguardando. Ele foi, espera um minutinho. Mas daqui a pouco lá vinha ele todo sorridente, ele era um cara fantástico, né? O governador Zé Richa. Aí, ao contrário do Beto Richa, uma vez ele me apresentou o filho. Eu fui numa conferência aqui foi Positivo. O professor Heron Maranhão, que era o professor dessa universidade, na área de economia. Aí eu fui numa conferência dele e estava logo o governador Zé Richa. Aí quando me viu, vamos ali tomar um cafezinho e tal, que ele era bem alegre, bem bacana. Na volta, antes do professor Heron Maranhão fazer a conferência dele, porque ele trabalhava comigo, foi um convite que ele fez lá, vai lá ver minha conferência, minha palestra, tal. Eu fui. Porque ele trabalhava comigo na Secretaria do Trabalho do governo do Paraná. Aí eu estava conversando com o governador Zé Richa, aí chegou o Beto Richa. De terno e gravata, tudo imponente. Aí o governador, ô Beto, o Beto Richa, ele era deputado. Ô Beto, quero apresentar um grande amigo meu de Maringá, lá em Souto Maior, tal. Ele fez assim, prazer, e acho que nem olhou para mim o Beto. Eu falei, e aí o governador já disfarçou assim tudinho. Eu falei, a diferença do pai para o filho. O pai tão educado, tão distinto, tão alegre. E ele, prazer. E foi embora. Eu disse, que filha da puta, não foi eu. Que negócio, eu chamei um palavrão aqui. Que negócio é esse, né? Não entendi. Bom, aí eu fui lá com ela. Rapaz, eu falei, cadê o povo que era para estar aqui, que eu tinha visto, e no palácio era assim, né? Aí ele... É que eu tinha reuniões na minha secretaria de Estado, onde eu trabalhava, eu não podia ficar mais. Mas por ele, eu estava a noite adentro conversando com ele, porque ele não tinha ninguém para conversar com o governador. Ninguém. Eu indo lá para ele foi uma alegria. Aí ele me contou essa seguinte história. Era tão ostensiva a presença da esquerda nos quadros dirigentes do governo do Estado em plena ditadura militar, que o governador Zé Richa foi convocado a Brasília pelo general Figueiredo, o ditador de plantão, para explicar o porquê do grande número de comunistas, socialistas, sociais-democratas, enfim, atuando em postos importantes na administração paranaense. A resposta do sempre bem-humorado governador Zé Richa desarmou o carrancudo general. Abre aspas. Presidente, pode ficar sossegado que vou cuidar bem dos comunistas, são todos meus amigos. Aí o general Figueiredo
não teve dúvida e terminou a audiência com aí ele riu, o ditador. Quando ele contou essa história, bem-humorado, o Richa, aí ele deu uma gargalhada. Isso o Richa contando para mim era. Ele deu uma gargalhada. Essa história me foi contada de viva voz pelo governador no seu escritório na Avenida República Argentina, na presença da minha companheira professora Cidinha Arruda. E foi assim que o democrata cristão José Richa compôs a equipe de governo mais esquerdista entre todos os governos que administraram o Paraná. Porque a turma do Riquião, que era o Riquião, não era o Riquião, não foi esse aqui, só ele é a turma que está aqui. Ó. E essa matéria foi publicada onde? Foi publicada no... Esse aqui eu tirei de um jornal de bairro aqui de Curitiba, foi publicado em Maringá, não sei se foi publicado na Folha de Londrina, se foi publicado em vários jornais. E esse aqui, foi o que eu achei, foi no jornal, o jornal de bairro mais antigo daqui de Curitiba. Que ano foi isso? A matéria? Essa matéria foi quando no mês subsequente que ele saiu do governo, o governador Zé Richa, foi Zé Richa e Álvaro Dias, né? Em sequência? Não foi? Não, não foi um mês, foi depois. Um pouquinho depois. Quando ele... Ô Laércio, mas no Correio de Notícias, você ficou quanto tempo? Eu não era, pare bem, eu era colaborador. Eu não era. Era um freelancer. Era um freelancer. Uhum. Porque eu fui prestigiado pelo Cícero Catani, né, que era o dono do jornal. Né? E quem me apresentou ele foi o irmão dele. Né? Eu não esqueci o nome dele também, o Catani. Falou, não, saiu agora o jornal que o meu irmão é o dono, o proprietário, o diretor, eu quero lá te apresentar para você escrever e tal. Foi através desse irmão do Cícero Catani que eu comecei a escrever. Escreveu muitas matérias para o jornal? Eu escrevi algumas matérias, não foi muitas matérias, né? E sempre com esse cunho político? Sempre com cunho político. Sempre com esse cunho da militância. É. Na Gazeta do Povo eu escrevi sobre a presença dos nordestinos aqui no Paraná, né? Porque saiu uma matéria de um preconceito que cidadão lá na Boca Maldita tratou mal, parece um secretário de Estado de origem nordestina, paraibano e tal. Aí eu peguei, tomei as dores, mandei bala e a Gazeta do Povo, rapaz, deu o maior destaque dessa matéria. Né? E esse pessoal tudo sabia que eu era comuna, todo esse pessoal sabia, mas eles deram destaque. Muito legal. Eu tinha que achar e passar para você, rapaz, essas matérias. Não é interessante? Sim. Muito interessante. Mas eu vou achar e vou passar, viu? Para vocês. E outra pergunta que eu ia fazer era, agora você falou... Pode falar, desculpa. Não, Eu ia perguntar como eu falei Pablo Pimentel, falei Jaime Canet, falei Beto Richa, né? O governador Beto Richa que mandou o Franco mandar embora. E o Ney Braga, né? Ney Braga. Ah, faltou o Ney Braga. Não, acho que falou também, né? Ou não? O Ney Braga foi... que foi Ney Braga? Agora esqueci, desculpa. Imagina. Mas eu ia perguntar assim, nesses anos todos de jornalismo, tem alguma matéria ou algumas que te tocam, assim, que você tem um carinho especial, que você lembre? Essa do Timor-Leste eu acho que foi uma coisa interessante, porque foi inusitado. Eu não digo que foi a primeira do Brasil, posso estar exagerando, mas foi a primeira do Paraná, com certeza absoluta na imprensa do Paraná. Né? E do Brasil, porque até pouco tempo, até agora, o Timor-Leste, por ser um país pequenininho, uma ilha, mesmo depois que se libertou do jugo lá da Indonésia,
Ele agora que está começando a descobrir o petróleo, né? Ali da territorial dele, descobrir não sei o quê. Agora eu estou falando um pouquinho do Timor, mas não falava de jeito nenhum, né? Mas quando eu era diretor da Universidade Popular do Trabalho, eu fui procurado por uma delegação de guerrilheiros do Timor-Leste, aqui lá, a UPT era lá no Tarumã, com a professora da Universidade de Liverpool, uma senhora inglesa, né? Esqueci o nome dela agora, mas eu escrevi tudo isso, que foi com essa delegação do Timor-Leste, entendeu? E foi bem interessante, sabe? De lá a gente eu acompanhei eles até o Palácio do Governo, que eles tiveram uma audiência com Vitório Sorotiuk, que é o irmão de Geraldo, Vitório, e mais um deputado, que era o chefe da Casa Civil do governador. Aí tem a foto, eu acho que tem nesse, aqui, deve ter aqui, ó. Ah, tem aqui. Calma, celular. Não, peraí. Aqui, ó. Por isso que eu achei interessante trazer isso aqui. Ó, tem a foto aqui, tem a foto do Geraldo, do Vitório. Tem uma entrevista aqui com o Edésio Passos, muito legal. Gostaria que vocês lessem isso aí, viu? Essas matérias. Se quiser mostrar para essa câmera aqui, ó. Peraí, quero. Deixa eu... Deixa eu ver. Essa revista aqui, rapaz, essa revista que a gente editou, diz que fez o maior sucesso essa matéria aqui, né, que eu escrevi. Teve um encontro de todas as chefias da Polícia Militar do Brasil em Natal, no Rio Grande do Norte. E aí, esse coronel era o chefe do comando da Polícia Militar do Estado do Paraná, Sérgio Itamar Alves, está vivo aí, fortão, né? E ele, quando eu fiz essa matéria com ele, inclusive ele tem a seguinte frase que ele falou. Eu falei, coronel, o senhor é o único oficial de Polícia Militar do Paraná que eu vejo com essa posição tão avançada assim. Ele respondeu, reconheço que meu pensamento no conjunto do alto comando da Polícia Militar do Estado do Paraná é minoritário. Ainda falo, portanto, em meu nome próprio. Outro caso interessante foi ele foi fazer uma palestra lá eu estou misturando as coisas, mas no fim dá para entender. Na UPT, na Universidade Popular do Trabalho, e a juventude do PT naquela época, bem jovens, radicais, coisa e tal, porque ele era um coronel da Polícia Militar, que chegou lá fardado, fazendo uma palestra na UPT, que era o quartel-general das esquerdas do Paraná. O pessoal pegou para valer no pé do coronel. E eu me lembro que ele falou assim, olha pessoal, pedindo calma para a juventude que estava lá ouvindo ele. Olha pessoal, quero dizer uma coisa para vocês. Vocês não pensem que eu sou o que vocês estão pensando, mais ou menos assim. Se houver uma nova ditadura no Brasil, e ele, militar, fardado, fazendo uma matéria para os estudantes, enfrentando a turminha do PT mais radical. Se houver uma nova ditadura militar no Brasil, eu deveria ser o primeiro militar preso no Paraná pelas minhas posições políticas. Não é interessante isso? Mas deixa eu te mostrar aqui ele. Enquanto você procura aí, eu queria perguntar aí como é que eram as redações na sua época, assim? Eu te falei que, por exemplo, quando eu era redator-chefe do diário, o sócio majoritário, quando me convidou,
ele tinha sido militante comigo, de esquerda, né? E preso, tudinho, mas o pai dele, muito rico e poderoso, quando levou um susto quando viu o filho jovem, filho preso pelo exército, e quando ele voltou da prisão, já ofereceu para ele gerenciar as empresas do pai, que era uma família poderosa lá de Maringá. E aí, quando ele me convidou antes para ser o redator-chefe do diário, sócio majoritário, dono do diário, eu impus uma condição. Eu falei, olha, quem vai escolher toda a equipe sou eu. Não aceito indicação de ninguém. Isso é uma loucura, né? Piso salarial. Mas ninguém paga o piso salarial. Que já existia o piso salarial naquela época, mas ninguém pagava. Mas ninguém paga. Então eu não venho, você está me convidando, eu estou colocando minhas condições. Piso salarial, os sócios, que é 3 sócios, não meto o bedelho aqui, de jeito nenhum na redação. Na redação, quem manda são os jornalistas, né? Quem mais? Tem 3 condições, né? Tudo isso eu tenho escrito, mas esqueço às vezes. Mas não é interessante isso? E eles aceitaram. Aceitaram. E um dos sócios pediu para eu manter um jornalista. Eu falei, mas esse cara não é de esquerda, né? Um dos sócios. Mas ele é um bom jornalista, e era mesmo, é um bom jornalista, né? O rapaz pobre, precisa desse trabalho para tocar a vida dele, auxiliar os pais dele, né, tal. Eu falei, não precisa não. Tá bom, já me convenceu, vai ficar. E ficou também eu falei, não, futebol não é minha seara, não. Futebol, meu negócio é política. Então ficou o redator-chefe da equipe de esporte, o Ângelo Rigon, que é um jornalista que tem o maior, como é que chama? Site que chama atualmente? Rede social? Na rede social, como é que chama? Seguidores? Mas, rapaz, é o maior, eu acho que do Paraná, viu? Chama-se Ângelo Rigon. E ele começou trabalhar lá comigo, ele era com 17 anos. Hoje já é um senhor, tal, famoso, o jornalista mais famoso de Maringá hoje, né? E ele fazia parte dessa equipe que lidava com o esporte, né, no Diário Norte do Paraná. Eu falei, não, tudo bem. E ele fala, de vez em quando, nas colunas dele, ele fala assim, que eu acho maior graça que ele é que é o famoso, faz tempo que eu não estou mais em Maringá, ele fala assim, eu me iniciei na carreira jornalística quando lá em Souto era o redator-chefe. Gratidão, né? Porque a coisa mais bonita que eu acho é a gratidão, viu? O ser humano que não esquece, né? Então, essas coisas me emocionam. Ainda mais que eu fui na juventude um stalinista feroz, não chorava nem a pau. E hoje eu só não sou igual o Nilson Monteiro, né? Que é muito emotivo, exageradamente, né? Mas eu também, de vez em quando, a idade pesa e a gente fica emocionado, né? Que eu me lembro dessas coisas, né? A fase mais bonita da minha vida de jornalista foi quando eu fui redator-chefe do Diário, porque as campanhas que a gente fazia, porque vocês nunca moraram em Maringá. Lá tinha os frigoríficos lá, e tinha frigorífico de carne e tinha o frigorífico de osso, um negócio de osso. Rapaz, todo dia, na parte da tarde, a cidade era uma fedentina, pegar a cidade inteira, porque ficava no perímetro urbano esses grandes frigoríficos,
E também esse frigorífico de osso, frigorífico de carne, tudo. E aí eu digo, é assim, quando eu assumi, né? Aí comecei a campanha, rapaz, metendo o cacete nesse negócio. Aí um dos donos, que era o Frank, que está aqui, né? O Frank, falou, pelo amor de Deus, rapaz, você vai fechar meu jornal, vai me levar à falência. Ele era sócio, hoje ele é o dono sozinho, é sócio minoritário, porque o sócio majoritário era o Ramírez, que tinha me convidado e que eu tinha imposto isso para ele. Só aceito dessa maneira. Então, não interferência na linha editorial do jornal, de jeito nenhum. Aí ele disse, mas rapaz, esse pessoal que banca o jornal, eles... Pessoal, a publicidade, uma das boas publicidades do Diário do Norte Paraná, são esses frigoríficos, você vai me levar à falência, quase chorando, né? Eu falei, olha o nosso trato, aqui dentro não adianta, você pode pedir que não adianta mesmo. Então ele tinha o maior prazer que quando esse pessoal vinha reclamar do Diário, ele já vinha de reclamar para ele, que era um dos donos, que ficava lá direto, ele pegava esse pessoal e ia na minha sala. Ó, pode falar com o Laércio. Ele é que é o responsável. E oficiais do Exército foram lá falar comigo, esses empresários foram lá comigo, não adiantava. Fizemos uma campanha contra a TFP, Tradição, Família e Propriedade, vocês sabem o que é, não sei se ainda é, mas é uma instituição de extrema direita da Igreja Católica, né? E aí interessante que o bispo na época, Dom Jaime Luiz Coelho, falecido, era conservador demais, mas a TFP era tão de direita que ele adorou quando eu fiz essa campanha aqui para tirar a TFP de Maringá. Adorou, porque eles ficaram lá direto, vários dias, né? Aí o bispo, firme, eu até pensei, capaz dele ficar magoado, porque o jornal está fazendo essa campanha contra a Tradição, Família e Propriedade, a TFP, né? Não, agradeceu, adorou, porque ele também tinha raiva daquele pessoal que era muito radical, né? E ele saía com aqueles estandartes ali no centro de Maringá, com aqueles megafones e tal. Interessantíssimo. Mas deixa eu contar outra muito interessante sobre jornal também, né? Foi que aconteceu? As campanhas, estou falando das campanhas, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aquela foto que eu falei. Olha eu aqui, ó. Eu, o pessoal do Timor-Leste, aquela professora da Inglaterra, aqui, ó. Tá aqui, ó. Deputado Caíto Quintana, que era o chefe da Casa Civil do governador Riquinho na época. E o advogado Vitório Sorotiuk, aqui também. A professora da Universidade de Liverpool, um guerrilheiro do Timor-Leste e o Laércio aqui. Essa revista aqui, eu gostaria muito que vocês lessem essa revista, viu? Vamos ler. Inclusive, rapaz, tem uma matéria aqui do Malcolm X, a peregrinação do Malcolm X. Bom, tá, para finalizar, né? Tá, eu queria... por nós, a gente ficava aqui. Sim. Né? Claro. A gente adora isso, né? Minha nossa. Mas a gente precisa terminar também, né? E tem o rapaz aí, né? Isso aqui eu posso... Pode. Esperar essa gravada terminar. A Cidinha fala assim, você tem que fazer um roteiro quando vai falar. Eu digo, mas assim mesmo, eu sou como minha biblioteca perigosa. Chega lá, tá. Depois de tantos anos, tanta história para contar, assim, tem alguma matéria que você gostaria de ser lembrado por daqui a 50 anos? Como é que você gostaria de ser lembrado daqui a 50 anos? Rapaz, essa pergunta aí,
porque tanta coisa que a gente escreveu, não é tanta. Talvez porque toda vez que peço que eu mostre essa matéria, o pessoal fala, ih, rapaz, não sabia disso não sabia disso não. Que é essa trajetória esquerdista do governo Zé Richard. Que vocês têm que ler essa matéria. Vai ver que um monte de gente que eu cito aqui, vocês conhecem, né? Já ouviram falar, tal, né? Em cargos importantes, né? Do governo Zé Richard. Ele encheu, rapaz, de comuna o governo dele, e ele era um democrata cristão. Não tinha nada de comunista. Encheu mesmo, sabe? Era uma figura fantástica. E talvez é tanta matéria que eu escrevi, né? Essa entrevista com o doutor Edésio Passos também, eu acho que muito interessante. Na realidade, essa revista eu escrevi, era quase. A maior parte da matéria foi eu que escrevi aqui, né? Por isso que eu quero que vocês leiam, né? Mas tem várias, rapaz. Tá ótimo. E a próxima pergunta é: qual é o conselho a mensagem que você daria para as novas gerações de jornalistas que estão chegando? Ah, isso sim. Olha, eu acho que a imprensa, do modo geral, mas a imprensa mundial, mas a imprensa brasileira, sempre jogou um papel importante nas lutas a favor do povo brasileiro. Sempre. Né? Mas eu acredito que eu gostei de ser advogado trabalhista durante 6 anos, lá em Maringá. Mas eu acredito que não tem profissão mais bela, mais importante, mais heróica, mais libertária do que a de jornalista. Vocês têm que se orgulhar de ser jornalista. E também o papel importante que a imprensa brasileira, nos períodos mais difíceis da nossa democracia, sempre lutou, sempre resistiu, né? Sempre. E quantos jornalistas não foram mortos, né? Lutando pela democracia, né? Eu citei o jornalista Mário Alves, que foi um dos meus comandantes no PCBR, que era uma figura, dizem, né, que o Doicode emparedou ele, rapaz. Torturou até matar e colocou ele emparedado. E ele não abriu o bico, ele é considerado uma figura ilustre. Então, eu acho que a juventude da imprensa, que atua na imprensa, que vai atuar na imprensa, os jovens estudantes, deve ter muito consciente da importância do seu papel na vida política do país. É importante, a imprensa é importantíssima, rapaz. Não é verdade? Eu sou mais de escrever do que de falar, né? Mas eu acho que eu falaria no auditório, né? Eu, cheio de estudantes de jornalismo, falaria que vocês participam e vão ter uma trajetória de vida numa profissão que é uma das mais importantes para a vida política do país, na minha opinião, né? É que eu sou mais de escrever, não sou de falar. Desculpa, viu? Tá excelente. Que isso. Muito bem, muito obrigado. Obrigado.